tem esse desafio de se tornar líder. E já entrando no assunto de hoje, que é por que dá medo de liderar? Por que a gente tem um receio quando alguém chega assim e fala assim, ó, você vai assumir aquela equipe ali de 60. E a gente nunca acha que está preparado bastante para liderar aquilo. E aí, você pensou alguma coisa? Quer que eu comece? Como é que você quer? Então, a minha opinião, vou falar minha opinião já, que aí você complementa, que você tem mais experiência com isso. Então, na minha opinião, Flávia, as pessoas têm muito medo de liderar, com medo de não inspirar as pessoas, que aquela equipe não compre a sua briga, sabe? Não vista a sua camisa, não consiga passar essa inspiração para as pessoas. Eu terminei aquele livro do Porquê e ele fala muito sobre isso, sobre como vender, né, essas ideias para que essas pessoas comprem, e os seus liderados comprem a sua ideia e consigam executar, né, aquele plano, ou aquele objetivo, a meta que seja. Então eu acho que o maior medo é isso, é que os seus subordinados não trabalhem no mesmo sentido que você não consiga fazer com que eles pensem da mesma forma que você, o mesmo caminho, não consiga trilhar esse caminho. E eu penso assim. E você? Show de bola. Não, faz sentido, faz sentido. Mas eu acho que o grande mal, por que dá medo liderar? É porque a empresa não sabe onde ela quer ir. A empresa não sabe, não está definido para a empresa qual que é os objetivos dela. E aí o que acontece? Quando o funcionário ele se sente nessa obrigação ou as coisas estão caminhando para ele se tornar um líder, ele fala assim, peraí, eu vou liderar essa tropa aqui, mas para que guerra? Qual o sentido? Qual o rumo? De qual rumo que eu vou liderar isso aqui? Porque assim, liderar não é estar na frente de pessoas. Liderar é estar na frente de pessoas para conseguir um objetivo, para ir para algum rumo. Então, assim, se a pessoa não é o dono da empresa, se a pessoa não faz parte do quadro de conselho e etc., então, quando ela se põe no formato de liderança, ela quer saber qual que é o objetivo da empresa. E ao saber isso, está muito bem claro, determinado, já começa a diminuir os medos, mas começa por aí. Se a empresa não sabe o que ela quer de um líder, já começa a ter um problema. E isso é um ponto que, na minha opinião, é muito importante nesse medo aí, que gera essa trava, é a questão da responsabilidade. A maioria das pessoas não querem assumir responsabilidade. Então, essa responsabilidade que, teoricamente, ela fica mais intensa em cima do líder, vai ter mais cobrança, vai ter mais alguém que vai pedir, né, bate meta, vai pressionar, vai ter, e outra, tem gerentes, né, tem coordenadores, que são pessoas mal educadas, são pessoas que, por algum motivo, tiveram sucesso, porque senão não estariam onde estão, mas não sabem comunicar, não sabem relacionar. Então, a pessoa pensa assim, peraí, eu vou para a liderança, aquele chefe, aquele cara que é o meu coordenador, não quero ir de jeito nenhum. Eu prefiro ficar aqui de boa, ficar aqui trabalhando de segunda a sexta no meu horário, porque... Sim, sem muita coisa, sem muita pressão. E isso vale para os coordenadores. Cara, se liga. Porque se você tem esse perfil aí, você pode estar tendo sucesso hoje, mas a própria equipe sua te boicota. A própria equipe sua poderia dar muito mais para você. E o resultado teu depende desse relacionamento. Eu estou dizendo que todo coordenador tem que ser, como se diz, tem que ser estrelinhas e florzinhas? Não. Mas ontem o Neemias comentou um negócio bacaníssimo a respeito disso, que é pulso. Você precisa ter pulso, você precisa gerar respeito, firmeza, mas você tem que ter participação da sua equipe. Você tem que conseguir absorver da sua equipe, trazer o melhor da sua equipe para você ter melhor resultado. E outra coisa, Ana, que eu acho que é um medo de quem quer liderar, é a questão da pessoa, né, e vai para liderar, porque a pessoa sempre pensa na questão do salário. E aí a pessoa fala assim, peraí, eu vou ganhar bem mais, e ela, vou ganhar bem mais. Mas aí na sequência ela pensa assim, não, mas eu vou ganhar mais, mas eu vou trabalhar mais. Então, peraí, é uma conta aí que eu não quero, não.
e o pensamento errado, porque quando você quer liderar pessoas, a primeira coisa que você tem que ter dentro de você não é o foco que você vai ganhar mais. E isso eu acho que é um trabalho que dá para você fazer com você mesmo. E quando você lidera você mesmo, você não está ganhando nada. Mas vou dar um exemplo disso. O seu líder passa uma atividade para você e pede para você desenvolver. E só que ele fala de um jeito abrupto, ele fala de um jeito assim, meio que você Duro. não simpatiza, duro. O que você deve fazer? Conversa com você mesmo de um jeito que você gostaria. E aí você já começou a aprender a liderar você. Sim, achei muito legal essa mensagem que o Neemias passou ontem, né? Como ele transformou a mensagem da pessoa, do chefe dele, de forma rude, numa mensagem que ele consegue passar para o subordinado dele. Muito legal. E, Incrível. e, e o, e, o, e o fundamento disso, Ana, é que qual que é o papel do líder? É extrair o melhor de cada um dos seus liderados. Não dá Sim. para ter, fazendo uma analogia com futebol, não dá para ter num time só atacante, só zagueiro, só Só goleiro. defesa. Não dá. E você já tem, pelo perfil próprio das pessoas, cada pessoa age de uma forma. Então o que acontece? Você vai ter que entender qual que é o melhor desse atacante, qual que é o melhor daquele zagueiro. Presta atenção, líder. Às vezes você está pegando o zagueiro e colocando ele como atacante. E o cara não é bom para aquilo. E tá tudo bem. Agora, o que ele é bom? Tenta descobrir. Agora, se você é um cara bruto, rústico, é um cara que só dá patada, como é que o cara vai chegar em você, o seu liderado, e falar, olha, líder, eu não me dou bem aqui, me É. remaneja, me coloca em outra área, lá eu me dou melhor. Olha aqui, olha meu currículo. E isso é importante que quando você vai pegar na polícia, eu não sei se você sabe disso, Ana, mas na Hum. polícia, no exército, quando muda o coronel, a primeira tarefa que ele faz é pegar o currículo de todo mundo que está lá dentro e ele avalia quem que vai pertencer de novo a cada um dos departamentos, cada um das áreas. E Ele a gente não vê redistribui. isso. A gente não vê Sim. isso nas empresas, né? Não. As empresas não costumam fazer isso, mas lá eles fazem, até porque pode ser que o líder anterior ele estava escondendo alguma pessoa, ele não estava aproveitando o melhor de algum. Então, assim, isso é importantíssimo. Você virou líder, vai, peraí, é quanto? 60? Me dá os currículos dos 60, me dá a pastinha desses funcionários. Só de pegar, pedir para o RH esse levantamento, você já vai descobrir. As pessoas têm mais advertência, você vai descobrir os que têm, que ganharam algum bônus, que tiveram alguma medalha de condecoração. E isso é liderar, porque você já começa sabendo com quem que você está trabalhando. E Muito aí legal, Paulo. você vai perdendo o medo de quem você está, o medo de estar na frente das pessoas. Muita gente fala assim, eu tenho medo de liderar porque eu não sei conversar. Poxa, século XXI. Você só aprende a conversar conversando. Bora lá. Vamos estudar, vamos correr atrás, porque é só assim que a gente consegue. Eu acho que é bacana esse assunto, Ana, e é importante a gente sempre frisar que não estamos mudando aqui a inventar na roda, né? Estamos falando Sim. aqui a respeito de experiências, experiências que trouxeram ou que nos levaram a liderar, a estar na frente de pessoas de todas as formas mais fáceis, que quando você é o empresário, quando você é o dono da empresa, você é o líder, e aí não tem jeito, né? Não Tem que tem ninguém para fazer. liderar para você, você tem que fazer. E a outra é quando você tem um chefe e você precisa liderar para ele para outras coisas. Sim, Então, se subordinar, a né, Paulo? empresa. Isso. Se a empresa não tem claro qual que é os objetivos dela, qual que é as metas dela, infelizmente os líderes vão ficar todos perdidos. E aí você vê aquelas empresas gigantes, onde está todo mundo perdido. Sim. Porque não tem meta, não sabe onde a empresa quer chegar. E aí tem um ditadozinho que fala assim, que navio que não tem leme, qualquer vento é direção, né? Uma coisa assim? Sim. Sim, sim. O Então livro do pronto. Porquê fala sobre isso. Que o líder, para inspirar, ele precisa ter claro o porquê dele, né? O porquê da empresa, o porquê é a direção, né? Por que que a gente está fazendo aquilo? Igual ele fala da Apple, né? O porquê da Apple é muito claro, da Apple, né? É muito claro. Ele está desafiando o status quo.
Então, quer dizer, ele desafia todo o que é limite. Aquilo é a clareza do porquê deles. Então, todos os funcionários seguem o líder nesse sentido. Desafiar os limites em todos os aspectos, né? A gente vê os melhores produtos aí hoje no mercado nesse sentido. É exatamente coerente com o porquê deles. E aí, para você ser líder, você precisa ter o seu porquê, claro. E o mais bacana disso, Ana, é que quando você tem isso definido, o líder não vai ficar enciumado quando as ideias começam a surgir na base. Sim. Porque a empresa começa a viver tanto aquele objetivo, ela começa a viver tanto aquela meta, que as ideias surgem na base e não causam ciúme em quem está participando, em quem está ali junto com, vamos falar assim, quem é o subordinado do líder. Porque é outro problema, quando você se torna líder, às vezes você começa a ver despontar alguém abaixo de você, e se você for um mau chefe ou um chefe, você começa a querer e inseguro, você vai começar a falar assim, peraí, esse cara tá crescendo, tá querendo tomar meu lugar. Vamos dar uma geladeira nele, vamos trocar, vamos pôr ele lá não sei na onde. E aí, o que acontece? Você está deixando de pegar aquela pedra preciosa para trabalhar ele, para que você cresça. E ele também, lógico, é natural isso. Você vai querer ver o crescimento disso. Mas esse é assunto para outra live, a gente falar a respeito dessa questão, desse ciúme aí, desse ciúme do líder, dessa insegurança. Bora tá falar. bom? Uhum. Uma ótima segunda-feira. Beijão. Ótima Fica com semana Deus. para vocês. Até mais. Abração.